Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Lembrando que todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado às 19 horas, sempre com a sua participação. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e que também manda seu e-mail sugerindo a pauta a ser discutida aqui nos próximos programas. E você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações, aproveita, dá um like e compartilhe as nossas entrevistas. É sempre muito bom tê-los em nossa companhia. Olha só, o tema de hoje a ser discutido aqui no nosso programa vai ser música. E música boa não tem hora. Solta a vinheta! Ele é cantor, compositor, poeta e músico paulistano. Percorre por diversos gêneros musicais, como marchinha, frevo, blues, country, sertanejo, forró, guaranha, rancheira, tango e calypso. Fazendo crônicas sobre o amor, mágoa, sexo e a vida dos personagens da noite. Estudou piano erudito durante a sua infância e adolescência. Obrigado por aceitar o nosso convite, Danilo Dunas. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, Nelson. É um grande prazer. Danilo, pelo visto, a música já faz parte da sua vida desde criança. E é claro que eu quero começar nosso bate-papo de hoje pedindo para que você contasse um pouco da sua história e de sua carreira até o presente momento. Bom, Nelson, eu comecei a tocar piano muito cedo. Eu tinha 5 anos de idade quando pedi para os meus pais aprender a tocar piano, porque tinha um piano na casa do meu avô. Eu gostava de brincar nele. E eu comecei tocando piano clássico. Eu tocava piano erudito, cheguei a dar concerto, participar de concurso. Até que eu comecei a me interessar mais por música popular. Eu ouvia muito MPB por causa dos meus pais, a gente ouvia na rádio, no carro, e queria tocar aquelas músicas. E aí eu fui pro piano popular. Cheguei a ter umas aulas de violão, mas não me adaptei muito ao instrumento. Aí quando foi em 2006, mais ou menos, eu já tocava piano há muito tempo, eu resolvi que eu queria começar um instrumento novo e optei pela sanfona. Sempre gostei de forró e aprendi sanfona para basicamente tocar forró, né? E durante um tempo eu tocava em festa junina, mas em 2010, mais ou menos, eu resolvi me profissionalizar. Então eu comecei a tocar sertanejo, música sertaneja em barzinhos acompanhando duplas. Nessa época eu não cantava, eu só tocava sanfona. Mas aos poucos isso começou a não ser suficiente mais, né? E eu queria começar a fazer uns shows próprios, né? Cantando. E aí eu comecei a cantar, mas basicamente eram covers, né? Eu já compunha há um tempo, mas não tinha vontade ou não tinha coragem de fazer um show só com músicas próprias. Aos poucos eu fui colocando uma ou outra música autoral no repertório, até que em 2016 eu resolvi gravar o meu primeiro álbum, e aí sim, aí eu comecei a investir mais na carreira autoral, e desde então os meus shows basicamente têm sido de músicas autorais, né, músicas minhas, em que eu me acompanho ora na sanfona, ora no piano. E ora com uma banda completa que eu monto. Danilo, curiosidade é o que não nos falta, não é verdade? Me diga como você consegue surfar por tantos gêneros musicais? E essa diversidade não acaba atrapalhando a sua identidade musical? Sabe, Nelson, que eu já me perguntei algumas vezes se essa diversidade, digamos assim, de gêneros musicais que está presente na minha obra acaba mais me atrapalhando do que me ajudando. Porque, infelizmente, hoje a gente vê que existe um mercado muito segmentado musical, né, de nichos, né? Então, se você se apresenta como um cantor de música sertaneja, digamos assim, as pessoas vão estranhar se você gravar um rap ou um funk ou, enfim, ou até um tango, né?
se você for ver, a MPB é um grande rótulo que abarca vários gêneros musicais. Dentro da MPB cabe um pouco de tudo. Tem samba, tem forró, tem bolero, enfim. E é por isso que hoje em dia eu prefiro me identificar. Não gosto de nenhum rótulo, mas se eu tivesse que me identificar, eu me identificaria como um cantor de MPB, justamente porque isso me permite transitar por vários gêneros musicais, né, sem ter que obrigatoriamente me fixar em um, né? Existe uma unidade, eu sinto que existe uma unidade nas minhas músicas que vem mais pela letra do que pela música, né? Então tem alguns elementos que acabam é, aparecendo é, sempre, como humor, o duplo sentido, enfim, ainda que ele seja distribuído em vários gêneros musicais. Eu, particularmente, acho que não gostaria e nem conseguiria fazer de outro jeito, porque eu sinto que é muito limitador você se restringir a um único gênero musical. Então, eu prefiro ter a liberdade de passar por todos, ainda que eu pague um preço por isso, que é essa dificuldade de se encaixar, né, num segmento musical de um nicho de mercado, coisa assim. Perfeito, Danilo. Como te disse antes, é apenas uma curiosidade, mas certamente devemos pautar nossos caminhos naquilo que acreditamos. Este é o maior segredo, não é verdade? Danilo, dando uma boa olhada em sua biografia musical, percebemos que você faz parceria com vários outros cantores. Você poderia nos falar um pouco sobre elas? Sabe, Nelson, que durante muito tempo eu compus tudo sozinho, né? Letra e música. Eu me considero mais um letrista, né, do que um músico. Então, várias das minhas músicas foram compostas da seguinte forma: primeiro eu fiz a letra e depois eu musiquei. E muitas letras que eu fiz ficaram muito tempo guardadas. Eu tinha intenção de que elas fossem musicadas não por mim, por outras pessoas, né? Eu sou muito exigente, né? Tanto em termos de letra quanto em termos de música, mas eu diria que eu sou mais seguro para fazer letra do que música. Só que às vezes a gente distribui, né, letra para parceiros fazerem e os parceiros estão em outro momento da vida, têm outras prioridades e acabam não entregando naquele prazo que você deseja. E depois de um bom tempo com algumas letras paradas, digamos assim, guardadas na gaveta, escondidas, eu percebi que o trabalho só ia para frente se eu mesmo musicasse. E aí eu fiz um trabalho, digamos assim, de uma tacada só. Peguei letras que eu tinha composto ao longo de vários anos, em momentos diferentes, mas concentrei em uma, 2 semanas, musiquei todas, né? Foi assim que eu compus a maioria das minhas músicas sozinho. Mas isso não significa que eu não tenha parceiros. Eu tenho, mas tenho poucos, né? Eu tenho uma parceria com o Thiago Hermel, que era um colega meu de faculdade. A gente participava do mesmo festival de música. Tivemos uma banda juntos chamada Cama de Madame, e esse é o nome da música da nossa parceria, que foi apresentada num festival e foi gravada no meu álbum Refluxo. Tem uma música chamada Pra Você, que é uma parceria minha com o grande Tato Fischer. Nesse caso foi um pouco diferente. Ele me entregou a música sem letra, e eu botei letra em cima da melodia que ele já tinha feito. Mas isso foi acho que 2 vezes na vida que eu fiz, né? Geralmente é o contrário, né? E o meu parceiro mais habitual, de longe, chama Pedro Buarque. É um músico super talentoso, compositor super talentoso. Ele é letrista também, mas quando a gente trabalha junto, sempre eu faço a letra, ele faz a música. Geralmente eu faço a letra antes e entrego para ele musicar. Nós temos várias parcerias. A gente se conheceu de uma maneira curiosa, pela internet. Eu tinha feito uma letra sob encomenda para um bloco de carnaval e uma amiga nossa em comum jogou essa letra num grupo de Facebook ou de WhatsApp, dizendo que o grupo já estava com uma letra pronta, né, de uma marchinha, e perguntando se alguém gostaria de musicar. Ele musicou, sem que eu conhecesse, já mandou a música pronta para mim, eu adorei. Nisso eu já mandei uma segunda letra para ele musicou imediatamente, e desde então a gente vem trabalhando juntos. E tem sido meu parceiro mais constante, o Pedro Buarque. Gosto bastante de fazer parceria. Uma coisa que dá muito prazer e, e torço para que muitas outras parceirinhas venham. Pelo que podemos perceber, as parcerias vieram também para contribuir e agilizar os lançamentos das suas músicas, não é verdade, Danilo?
E de acordo com sua narrativa sobre os seus parceiros em 2014, você lançou o clipe Hotel de Hoje, dirigido por Renato Barreiro, certo? Você poderia nos dizer qual a sensação de ter o seu primeiro clipe lançado? E nós poderíamos mostrá-lo aqui para os nossos seguidores? Nelson, o clipe de Hotel de Hoje foi um grande presente que eu recebi do Renato Barreiros, e quando eu falo presente, é presente mesmo. O Renato Barreiros, que é produtor e pesquisador e diretor, né? Ele, na época, estava dirigindo alguns clipes, né? Principalmente de funk, aqui em São Paulo, mas a gente já era amigo, né? Há algum tempo, e ele sabia que eu tinha algumas músicas compostas, e ele me ofereceu. Falou, Danilo, você quer gravar um clipe? Bom, o convite não podia ter vindo em melhor hora. Na época eu não tinha ainda gravado nem o meu primeiro álbum, mas eu tinha essa música, eu mostrei umas 2 ou 3 músicas para ele. Ele gostou mais do Hotel de Hoje, que é uma guarânia paraguaia, que fala sobre um sujeito que vive na estrada e solitário, e ele achou que daria para fazer, enfim, um clipe legal com essa história, contando essa história. Inclusive o Renato ele faz uma ponta nesse filme, né? Deu uma de Hitchcock, né? E ele, como diretor, também faz uma ponta como ator. E é um clipe que eu adoro, um clipe em preto e branco, com a participação também de duas, né, de 3 grandes amigas minhas, a Dani, a Renata e a Lia, além, enfim, dos músicos, né, que me acompanharam, o Henrique Varela e o produtor musical da faixa, né, o Lucas Estrela, que depois, algum tempo depois, acabou, enfim, fazendo um grande sucesso como guitarrista, mas ele sempre foi talentoso, né? Então é muito legal ter a participação de todos esses amigos queridos nesse clipe que eu gosto muito. E é claro que você pode mostrar, vai ser uma grande alegria que o seu público conheça o Hotel de Hoje. Ótimo, então. Autorização dada, solta o clipe. Alô, amor, todos os músicos foram jantar. Me viro com o que tiver aqui no frigobar. Prometo descansar no voo para Salvador. O hotel de hoje à noite é bem melhor, mas sinto falta do nosso lugar. Parece que a gravação ficou para este mês. Não vai dar pra passar um tempo em casa outra vez. Espero que o nosso filho algum dia entenda. É o jeito, eu tenho que cumprir a agenda. Tô trabalhando, mas é por vocês. De que me serve tanto assédio? Que importa alcançar a fama? Se estou à base de remédio, de novo sem você na cama. Eu pago o preço do sucesso, sozinho à luz do abajur. Um dia ainda me despeço dessa maldita vida de glamour. De que me serve tanto assédio? Que importa alcançar a fama? Se estou à base de remédio, de novo sem você na cama. Eu pago o preço do sucesso, sozinho à luz do abajur. Um dia ainda me despeço dessa maldita vida de glamour. Parece que a gravação ficou pra este mês. Não
vai dar pra passar um tempo em casa outra vez. Espero que o nosso filho algum dia entenda. É o jeito, eu tenho que cumprir a agenda. Tô trabalhando, mas é por vocês. De que me serve tanto assédio? Que importa alcançar a fama? Se estou à base de remédio, de novo sem você na cama. Eu pago o preço do sucesso, sozinho à luz do abajur. Um dia ainda me despeço, é dessa maldita vida de glamour. De que me serve tanto assédio? Que importa alcançar a fama? Se estou à base de remédio, de novo sem você na cama. Eu pago o preço do sucesso, sozinho à luz do abajur. Um dia ainda me despeço, é dessa maldita vida de glamour. De que me serve tanto assédio? Que importa alcançar a fama? Se estou à base de remédio, de novo sem você na cama. Eu pago o preço do sucesso, sozinho à luz do abajur. Um dia ainda me despeço, é dessa maldita vida de glamour. Danilo, talvez eu devesse ter feito essa pergunta antes. Mas vamos lá. Sabemos que todo início de carreira é difícil. Gostaria de saber quais as dificuldades que você encontrou até aqui e com quais você ainda se depara. Nelson, até um clichê, né, dizer que a vida do compositor, do cantor, é uma vida muito difícil, né? Porque, enfim, primeiro que é um tipo de trabalho que é uma montanha-russa, né? Não existe a segurança que tem uma pessoa que, por exemplo, é contratada no regime CLT, né? Então, é um trabalho um tanto quanto precário, não tem 13º, não tem férias, né? E nós costumamos trabalhar na hora que os outros estão descansando, né, de fim de semana, de madrugada. Então não é uma vida fácil, né? E eu até trago um pouco essa experiência para minha obra. Tem algumas músicas minhas que falam como é difícil, né, essa vida do compositor e do músico. Trilha Sonora é uma música que fala sobre isso, né, de um músico de barzinho que tá tocando no bar e a ex dele chega junto com um novo namorado dela e ele é obrigado a tocar para eles dançarem, enfim, é uma sofrência de certa forma. O Hotel de Hoje, que eu já mencionei, é a música já de um cara que alcançou o sucesso, então ele tem o dinheiro, ele tem a fama, mas ele tá longe da família, tá naquela vida frenética de estrada, cada dia num lugar diferente, também não é fácil, né? Tem Cyrano, que é uma música que eu ainda não gravei, mas fala um pouco sobre essa angústia do compositor, que não é reconhecido, porque não só no Brasil, mas aqui no Brasil principalmente, as pessoas conhecem as músicas pelos intérpretes, né? Não conhecem pelos compositores. Isso que faz, inclusive, muitos compositores acabarem gravando as próprias músicas, né? Porque não podem também depender só de direitos autorais, enfim, uma série de dificuldades. Quando você é um músico independente, você tem vantagens e desvantagens, né? Com a democratização da tecnologia, né, as tecnologias de gravação ou das redes sociais que permitem que você próprio divulgue o seu próprio trabalho, isso, de certa forma, é bom porque te liberta, né, daquela coisa que existia na década de 70, 80, 90, enfim, das gravadoras, né, as gravadoras definirem o que tipo de música você deve gravar ou qual a estratégia de divulgação, de marketing, mas, por outro lado, acaba sendo muito mais trabalhoso, né, porque no esquema faça você mesmo, não basta você saber cantar um compor, você tem que ser um pouquinho de tudo, você tem que saber mexer com redes sociais, você tem que saber vender o seu próprio show, né? É uma coisa que muitos músicos não gostam de fazer, eles preferiam se concentrar, digamos assim, no trabalho artístico. E o fato de haver uma maior democratização, né, no espaço para a divulgação da música independente, faz com que haja muito mais gente aí na estrada, então você, de alguma forma, tem que se destacar, né?
Então, ainda é importante, por exemplo, o papel da imprensa, né? Quando um jornalista, não precisa ser um jornalista de um grande veículo de comunicação, mas quando um jornalista fala sobre você, ou chama atenção para você, ou um influencer, enfim, isso é sempre importante, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Você tem que formar o seu próprio público, né? Você colocar suas músicas, né, nas plataformas digitais é o primeiro passo. A partir daí você tem que batalhar para sua música ser conhecida, ser escutada, e, enfim, isso é um trabalho, enfim, bastante grande. Agora, com a pandemia, isso dificultou muita coisa, né? Muita vida dos músicos, porque por mais que nós possamos fazer lives, não é a mesma coisa, né? Você fazer um show que você possa cobrar ingresso, ainda que as lives também possam ser cobradas, mas, enfim, são várias dificuldades, mas que precisam ser enfrentadas, não tem jeito, né? Quem realmente tem essa paixão por fazer música não vai deixar de fazer por causa desses obstáculos. Sem dúvida, Danilo, dificuldades existem em todos os segmentos, não é verdade? O que precisamos é arregaçar as mangas, ir para a labuta com fé, amor e muita coragem sempre. Bom, vamos explorar mais um pouco de sua veia musical e também de acordo com sua biografia. Em 2016, você lançou seu primeiro álbum, o homônimo Danilo Dunas, produzido por João Gustavo. Conte-nos um pouco sobre este lançamento. Bom, Nelson, eu já compunha há um bom tempo e sempre pensava que eu só iria gravar depois que eu formasse uma banda, que eu testasse as músicas, fizesse arranjo para as músicas, para as minhas músicas próprias, testasse essas músicas nos shows e depois que as músicas já fossem minimamente conhecidas, né, pelo meu público, aí sim eu gravaria. Só que eu percebi que se eu fosse esperar isso acontecer, eu não ia gravar jamais, né? Porque eram várias etapas que precisavam, né, ser preenchidas e cada etapa era bastante complicada. Então eu resolvi inverter, né? Eu tinha essas músicas prontas que estavam escondidas na gaveta e não via a hora de divulgá-las. Então eu resolvi que para até me estimular enfim, a fazer shows e divulgá-las, eu tinha que gravá-las antes, né? Então foi de certa forma, uma decisão no impulso, mas que me deixa muito feliz, eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Em 2016, eu resolvi, depois que eu me livrei de alguns outros trabalhos que estavam ocupando bastante, inclusive meu tempo livre, eu resolvi me concentrar e estabeleci como prioridade gravar essas músicas. E aí eu fiz um crowdfunding e foi super legal. Eu consegui atingir minha meta, as pessoas participaram, mobilizei muita gente, divulguei, então já criei aquela expectativa de que finalmente, depois de tantos anos, eu ia finalmente gravar as minhas próprias músicas. Alguns amigos até já conheciam, outras não. E aí eu procurei um produtor que entendesse essa linguagem, que na época, né, eu queria um produtor que trabalhasse com a linguagem mais do sertanejo, do brega, do forró, uma linguagem mais popular. E aí eu fui no João Gustavo, que produziu esse primeiro álbum chamado Danilo Dunas, tá? Enfim, todas as plataformas digitais para vocês escutarem. E trouxe outros arranjadores além dele, né, como o Cláudio Piscinin, o Jefferson Andrade, um time de músicos excelentes, né? E fiquei muito feliz com o resultado. Foram 12 faixas, né? Gravei o show de lançamento do álbum, vocês também podem ver no YouTube ou no meu site www.danilodunas.com.br, tá lá, Danilo Dunas ao vivo. Aquele foi o show de lançamento do primeiro álbum e me deixou muito muito feliz e com o gostinho de quero mais, né? Esse é o lado positivo e negativo. Depois que você grava uma vez, é um pouco viciante. Aí, conforme você vai compondo novas músicas, você já fica imaginando como que elas serão gravadas. E é um desafio também, porque depois que você grava o primeiro álbum, você quer reproduzir no palco aquilo que foi gravado. O arranjo original, digamos assim. Então, se antes de gravar meu álbum eu fazia muito show só voz, sanfone e percussão, depois que eu gravei o primeiro álbum, aumentou a responsabilidade. Aí eu já precisei, enfim, formar uma banda completa, bateria, baixo, guitarra, teclado, para me aproximar daquela sonoridade do álbum, dos arranjos originais. Danilo, seguindo sua trajetória, em 2018 você lançou o álbum Refluxo,
produzido por Pedro Buarque, João Gustavo, César Benzoni e Ramiro Murilo, que traz parcerias com Pedro Buarque, Thiago Hermel e Tato Fischer, e participações especiais das frenéticas Sandra Pera, Leiloca e Du Moraes. Como é fazer a produção de um álbum com tantos participantes? Deve ser bem difícil, não é? Nelson, meu segundo álbum, Refluxo, foi gravado não muito tempo depois do primeiro, né? Foi gravado em 2000 na verdade, foi gravado em 2017 e lançado em 2018. Né? Na década de 70, na década de 80, os artistas de MPB ou de música sertaneja, enfim, tinham o costume de lançar um álbum por ano, né? Mas eles tinham a estrutura de uma grande gravadora. Lançar um álbum é caro, então não dá para gravar, né, lançar o álbum todo ano, né? Independentemente de você ter músicas novas ou não. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando eu gravei o meu primeiro álbum, eu quis dar uma unidade a ele, de tal forma que eu deixei de fora músicas que eu até gostava mais, mas que não combinavam muito com o conjunto, seja em termos de letra, seja em termos de estilo musical. Então, assim que eu lancei meu primeiro álbum, eu já tinha uma quantidade considerável de outras músicas que eu gostava muito e queria muito gravar e que tinham ficado de fora. E aí eu acabei resolvendo gravar no segundo álbum, chamado Refluxo. E foi um álbum que foi muito mais trabalhoso, porque justamente por ele trazer músicas com estilos musicais tão diferentes, como marchinha, frevo, tango, brega, foxtrot, country, eu achei que seria difícil encontrar um produtor que desse conta de tudo, desse conta do recado, que dominasse todas essas linguagens. Aí eu fiz uma escolha um tanto quanto arriscada, que é procurar 4 produtores. Então esse álbum tem 4 produtores diferentes, cada um especializado num tipo de gênero musical. E é claro que eu poderia ter lançado tudo isso em singles, né? Muita gente hoje faria isso. Mas eu ainda gosto muito do conceito de álbum, de você colocar um álbum e escutar do começo ao fim. E por mais que ele tenha estilos musicais diferentes, eu acho que todo álbum conta uma história, existe uma coerência. Então, no momento de escolher, por exemplo, a ordem das músicas no álbum, eu penso nisso, né? Olha, essa música vai preparar para a próxima, né? Fazendo um gancho, e aí você conta uma história. Então, esse álbum teve 4 produtores: o João Gustavo, que eu já tinha trabalhado no primeiro. Trabalhei com César Benzoni, que é um excelente produtor, hoje mora na Irlanda, especializado em música country, música folk, foxtrot, aqueles ritmos, digamos assim, mais do sul dos Estados Unidos. Produziu 3 faixas. O Ramiro Murilo produziu 2, uma canção chamada O Amor é Cego e o tango, né, que é um gênero que ele dominava mais, o Pulando a Cerca. E, por fim, o meu próprio parceiro, Pedro Buarque, que compôs algumas marchinhas e frevos comigo. Eu fui até o Rio de Janeiro, onde ele mora, e lá a gente gravou 4 músicas de carnaval, né, com ele. E aí cada produtor tinha a sua própria banda, né, os seus próprios arranjadores, quando eles próprios não eram os arranjadores. Geralmente eles fizeram os arranjos também. Então é um álbum que teve a participação de muito mais gente, né? Foi um álbum muito mais trabalhoso do que o primeiro, mas é um álbum que eu gosto bastante, né? Eu acho que ele traz, enfim, um pouco dessa variedade, dessa diversidade que me representa muito bem. Nelson, em relação às parcerias com outros cantores, eu quando gravei o meu primeiro álbum, Danilo Dunas, eu não tive nenhuma participação especial de cantor. Claro que tive músicos maravilhosos, a Lívia Lagato fez backing vocal e tal, em algumas faixas, mas como vocal principal não tive nenhuma participação. Isso começou a partir do meu segundo álbum, Refluxo, e aí sim eu tive 3 grandes parcerias, né? E as parcerias funcionam da seguinte forma, né? Eu componho músicas que eu sinto que tem muito a ver com outras pessoas, porque apesar de eu ser cantor, eu me considero mais compositor do que propriamente um intérprete, né? Então, são músicas que eu gostaria de ouvir na voz de outras pessoas. Então, eu chamei justamente essas pessoas para gravarem comigo, né? No caso, as frenéticas, a Du Moraes, a Leiloca e a Sandra Pera foram convidadas para gravar comigo uma marchinha que eu fiz em parceria com o Pedro Buarque, chamado Todo Mundo é Musa.
E é uma marchinha que tem tudo a ver com as frenéticas, se você for ver, tanto em termos de música quanto em termos de letra, né? Tem tudo a ver com o universo das frenéticas. Então encaixou muito bem. E o contato foi de uma forma bastante natural. A gente tem um amigo em comum, que é o grande jornalista e escritor Rodrigo Faur, que fez, digamos assim, a ponte entre nós. Eu fiz o convite, mandei a música, elas gostaram e gravaram junto comigo. Foi uma grande honra. A segunda parceria foi com o Edi Star, num tango chamado Pulando a Cerca, que também tem tudo a ver com ele, porque o Edi Star, ele é bastante eclético, ele é uma pessoa que canta rock, né? Gravou já com Raul Seixas e tudo mais, mas ele traz com ele muito forte o universo do cabaré. Então, canta bolero, salsa, ritmos latinos de uma forma geral. E o tango é um gênero mais dramático, que tem a ver com cabaré, e achei que combinava com ele. Além disso, a letra de Pulando a Cerca, que é o tango em questão, também faz referência a esse ecletismo musical, porque é uma letra de duplo sentido que fala sobre um sujeito que não consegue, né, se fixar em apenas um gênero musical e acaba passando por todos, que é o meu caso e é o caso do Edi Star. E a terceira parceria foi com o Zé Brito, que eu não conhecia pessoalmente, mas já era fã dele, de álbuns que eu vi, e de singles, e de filmes, porque além de excelente cantor e compositor, ele é um excelente ator. E quando eu resolvi gravar Acertando as Contas com o Diabo, que é uma música que tem um componente de humor, mas ao mesmo tempo, né, traz todo esse universo, digamos assim, de terror, com imagens diabólicas e tal, eu pensei que seria legal, seria ideal uma pessoa como o Zéu, que tem aquela voz forte, meio, né, aquele timbre bastante característico, né? E que ia ficar bem na voz dele, e de fato foi um grande presente, porque a música ficou muito mais rica com a participação do Zé Brito. Bom, depois disso, eu gravei um single chamado A Bela e a Fera, e chamei a Perla, cantora paraguaia, para cantar comigo. E aí não tinha como não ser ela, porque é uma música que fala sobre a minha paixão pela harpa paraguaia e pela música paraguaia, e ninguém mais fez esse diálogo musical de uma maneira tão bonita aqui no Brasil quanto a Perla, né? E a música chama Bela e a Fera porque o eu lírico, né? Seria a fera é o tocador da harpa e a harpa seria a Bela. Eu pensei nessa imagem porque um arpista, quando toca a harpa, ele abraça a harpa, né? E arranha com as unhas. Então isso me remeteu à imagem de uma fera, né? E a harpa super delicada me remete à imagem da Bela. Mas quando eu chamei a Perla para cantar comigo, a música ganhou um novo sentido, em que eu me apresento como a fera e a Perla incorporou a figura da harpa. Então ela canta como se ela fosse a harpa paraguaia e a minha Bela, né? Então também é um dueto que me enche de orgulho e de alegria de ter feito com a grande Perla. Danilo, sei também que você foi premiado em 2016, 2018, 2019 e 2020, dentro do segmento musical de marchinhas. Fale-nos sobre esta outra vertente musical de sua carreira. Bom, Nelson, acho que a primeira marchinha que eu fiz sobre a encomenda, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar sobre encomenda. Não tem nada pior para um compositor do que uma página em branco. Você não sabe nem por onde começar. Se alguém já te dá um tema, né, já te ajuda e você se sente desafiado, instigante. Uma amiga minha tinha um bloco lá de carnaval no Rio de Janeiro e ela me pautou, olha, o bloco ela quer passar mais ou menos essa mensagem, e eu encarei como um desafio, e na mesma tarde eu escrevi a letra de Todo Mundo é Musa, que acabou sendo musicada pelo meu parceiro Pedro Buarque, que acabou virando meu grande parceiro de marchinhas, e não só marchinhas, né, de outros gêneros musicais. O fato é que depois, a minha segunda, que foi Manda Nude, foi por acidente. Eu escrevi um poema, era uma décima, e publiquei no Facebook. Não tinha pensado em musicar, mas alguém leu, já sabia que eu era compositor, e presumiu que aquilo já tinha uma música, e falou que queria escutar. E não sei se é a mesma pessoa ou outra pessoa perguntou se era uma marchinha, se era pro carnaval. E realmente eu percebi que tinha a ver com carnaval, porque tinha uma coisa meio maliciosa, de duplo sentido, né, uma coisa mais picante. E aí eu mandei esse poema pro Pedro, fiz algumas adaptações para transformar o poema numa letra, né, com refrão e tudo. Ele musicou,
e eu escrevi Manda Nude num concurso de marchinhas que tem aqui em São Paulo. Eu acho que é o maior concurso de marchinhas aqui em São Paulo, o mais famoso, do Bloco Nós Tropica Mas Não Cai, que é realizado todo ano no Centro Cultural Rio Verde. E já de cara, isso foi em 2016, a música foi super bem recebida pelo público, nós ganhamos menção rosa, e desde então eu venho todo ano compondo pelo menos uma marchinha, né? Já existe essa expectativa, porque daí eu comecei a cantar no carnaval, não só nesse bloco Nós do Pica Mas Não Cai, mas no bloco de grandes amigos meus, chamado Saia de Chita, né? Então, muita gente me conhece pelas músicas de carnaval, que depois em 2017 eu fiz uma com um teor mais politizado, tal. 2018 eu fiz Classe Média Sofre, que vocês podem escutar no YouTube, ainda pretendo regravar, enfim, com banda completa tal. E ganhei essa Classe Média Sofre, ganhei melhor letra, se não me engano, no concurso. E 2020, agora esse ano, foi super especial, porque eu concorri com É Ruim Mas É Bom, outra parceria minha com o Pedro Buarque, que fala um pouco sobre a minha relação com o carnaval. E aí ganhou segundo lugar no voto do júri, melhor letra, terceiro no voto popular. E além disso, eu também tive a honra de ser finalista num concurso super tradicional de marchinhas de São Luís do Paraitinga com Excesso de Gostosura, outra parceria minha com o Pedro. Então, desde então, eu venho escrevendo marchinhas e frevos e me identifico muito com o gênero, porque é um gênero que te permite brincar muito, né? A marchinha, para mim, tem que ter humor, né? Ainda que faça crítica social, crítica política, e a ideia da marchinha é um pouco isso, fazer também crônica de costumes, né? Ser o espelho da sua época, ela tem que fazer de uma forma bem humorada, né? E eu me identifico muito com humor, então me encontro bastante nesse tipo de música. Meu amigo Danilo, agora eu gostaria que você nos descrevesse a experiência de ter como parceira musical a cantora Perla em seu clipe A Bela e a Fera. E na sequência, é claro, vamos assistir este clipe tão famoso. Nelson, eu já tinha feito uma música e gravado no meu primeiro álbum, chama O Barulho Que Ela Faz, que é uma música de duplo sentido, em que eu falo sobre a minha relação com a sanfona, com o instrumento musical. Eu sempre achei que a relação do músico com seu instrumento é uma relação um tanto quanto erótica, né? Erótica no sentido de amor mesmo, né? E você precisa ter uma química com seu instrumento, né? Você tem que tratar o seu instrumento como se fosse seu parceiro, sua parceira sexual, né? Para que juntos vocês consigam tirar um som bom, né? Uma música boa, tal. Então eu já tinha trazido essa imagem do barulho que ela faz, e o que acontece é que depois da sanfona eu resolvi. Eu sempre gostei de música paraguaia, a música sertaneja que eu mais gosto, inclusive, é a música sertaneja da década de 70, que é mais influenciada pela música mexicana e pela música paraguaia. E quando eu fui para o Paraguai, no fim de 2017, se eu não me engano, eu resolvi finalmente comprar uma harpa paraguaia para, enfim, aprender e tocar as guaranias e polcas, né? E baseado então, nessa experiência biográfica, claro que a gente sempre acaba exagerando um pouco, fantasiando, mas tem um quê de biográfica, né, na música, eu fiz A Bela e a Fera, né, em que eu, né, o arpista, é a fera que abraça, né, a harpa e arranha com as unhas, porque uma coisa que me chamou muita atenção é que para tocar harpa você precisa deixar as unhas crescerem, das duas mãos, né? Então isso dá uma coisa quase que selvagem, né? Que me remeteu à figura da fera. E a harpa, aquela coisa delicada, seria a Bela. Quando eu resolvi gravar, eu pensei que seria muito bonito se fosse um dueto, né? Em que um cantor representasse o arpista e a cantora representasse a harpa, incorporasse a Bela. E ninguém melhor do que a Perla, que eu já era muito fã da Perla, nunca imaginei que um dia a Perla ia gravar uma música comigo, uma música minha. Ninguém melhor que a Perla, que representa muito bem esse diálogo Brasil-Paraguai, para cantar essa música comigo, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Rodrigo Faur, jornalista, escritor. Ele fez a ponte, eu entrei em contato com ela, mandei a música, ela gostou e gravamos. E a Perla foi super legal comigo. Ela, imagina, ela tem um público muito grande
e tem uma grande visibilidade, e ela deu uma grande força, né? Então já nos apresentamos juntos em programa de TV, né? Em mais de um, inclusive. E é uma música que vira e mexe, eu recebo às vezes uma mensagem que vem de algum outro país da América Latina. Já recebi mensagens da Argentina, já recebi mensagens do Equador e do Paraguai, claro, de pessoas que ouviram a música por causa da Pérola e gostaram muito e elogiam. Então, eu fico muito feliz com essa parceria que eu fiz com ela. Por que me obrigas a ter garras pra curtir as farras que eu faço em ti? Conozco todas tus amarras, porque cuando lloras es en guaraní. Tu foste eleita pelos anjos, nos meus 1000 arranjos eu te dou o melhor. Después de mí no hay salida, llevas hoy la vida solo en fa mayor. Exiges por o meu piano em segundo plano pra eu te tocar. Celosa yo soy tu oficio, con tu sacrificio gano mi lugar. Não corto mais as minhas unhas, são as testemunhas que por ti mudei. Quem olha pode achar estranho, mas quando te arranho eu me sinto um rei. Con polka te pongo bailando mientras sigo el mando de mi bailarín. És frágil, mas eu te protejo, e o teu doce arpejo tu me das no fim. Mis cuerdas quieren cuando sueltas, tratas mis revueltas con tu propia zarpa. Tu és a bela, eu sou a fera que se dilacera pra tocar-te harpa. Ter garras pra curtir as farras que eu faço em ti. Conozco todas tus amarras, porque cuando lloras es en guaraní. Tu foste eleita pelos anjos, nos meus 1000 arranjos eu te dou o melhor. Después de mí no hay salida, llevas hoy la vida solo en fa mayor. Exiges por o meu piano em segundo plano pra eu te tocar. Celosa yo soy tu oficio, con tu sacrificio gano mi lugar. Não corto mais as minhas unhas, são as testemunhas que por ti mudei. Quem olha pode achar estranho, mas quando te arranho eu me sinto um rei. Con polka te pongo bailando mientras sigo el mando de mi bailarín. És frágil, mas eu te protejo, e o teu doce arpejo tu me das no fim. Mis cuerdas quieren cuando sueltas, tratas mis revueltas con tu propia zarpa. Tu és a bela, eu sou a fera que se dilacera pra tocar-te harpa. Danilo, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós e por trazer música ao nosso programa, porque música boa não tem hora, não é verdade? Agora eu gostaria que você deixasse seus contatos para que os nossos seguidores pudessem bater um papo diretamente com você. Bom, Nelson, queria agradecer mais uma vez o convite, foi super legal conversar com você e com os seus ouvintes cá entre nós, e espero que, enfim, tenha sido interessante para vocês também. Convido todos a conhecerem as minhas músicas. Vocês podem escutar em todas as plataformas digitais, tem no YouTube, tem o meu site www.danilodunas.com.br. Lá vocês encontram não só os álbuns, mas também os singles e os clipes, tá tudo lá. Então, mais uma vez, muito obrigado
e até a próxima, cá entre nós. Conversei com Danilo Dunas. Semana que vem teremos outra entrevista sugerida por você. Acesse o nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações, aproveita, dá aquele like e se você gostou das entrevistas, compartilhe com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita para você na quinta-feira às 19 horas. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até lá. Solta a vinheta!